como lidar com uma professora que nitidamente mostra sua preferência por uma aluna em particular. Olá, gente dançante, tudo bem? O áudio desse vídeo já está disponível no Nilza Leão Podcast. Baixa diretamente da iTunes Store ou então do site que está aqui na descrição desse vídeo. E não se esquece, continua disponível para você um e-book sobre ritmos árabes. É só você se cadastrar, confirmar o seu cadastro por uma questão de segurança virtual e baixar gratuitamente o seu e-book. É muito simples, é muito fácil e é super seguro. Vai lá baixar o seu e-book. E baixando também o e-book, você começa a fazer parte da minha lista VIP de contatos. Eu disponibilizo conteúdos exclusivos toda semana para quem assina a minha lista. Então essa é a pergunta de uma das minhas seguidoras. Como que é que você vai lidar com uma professora que mostra uma nítida preferência por uma determinada aluna? E eu vou responder a essa pergunta sob dois pontos de vista. O ponto de vista da professora e o ponto de vista das alunas. Professora de dança do ventre, eu vou ser bem direta com você. Eu não quero saber, não me interessa o que fez você se tornar uma profissional de dança do ventre, o que fez você resolver ensinar a dança do ventre. Se é por vaidade pessoal, se é porque você realmente tem alma de professora e quer passar os seus conhecimentos para frente, se essa é a sua profissão principal ou não, se você dá aula simplesmente por hobby. Não me interessa. O fato é que no momento que você entra em sala de aula, você tem que agir como profissional. E convenhamos, não vamos ser hipócritas. É natural que a gente desenvolva determinadas afinidades maiores com uma ou outra aluna, por uma questão pessoal, por exemplo, ou até por uma questão de dança mesmo. É natural que uma bailarina, que uma aluna ou mais de uma aluna nos emocione mais com a sua dança do que outra. Isso acontece, isso é natural, nós somos seres humanos. Agora, você atuar essas preferências, você atuar essas emoções em sala de aula, você está mostrando que você não tem preparo nenhum para ser professora. Você é uma criança tentando dar aula. Me desculpa, mas eu acho que a gente está precisando conversar muito sério em relação a isso. Você não pode, como professora, atuar nenhum desses sentimentos. Guarde esse sentimento para você. Como professora, a sua obrigação é atender igualmente, indiscriminadamente a todas as suas alunas, promover o crescimento e o aprendizado de todas as suas alunas. E ponto final, eu não vou nem desenvolver mais essa questão porque isso é absolutamente inegociável. O seu compromisso é com todas as alunas. Acabou, fim de papo. Ok? Do ponto de vista das alunas, o primeiro convite que eu vou fazer a você é que você procure realmente observar a situação e procure entender exatamente o que está acontecendo. E para isso eu vou te dar um exemplo pessoal, eu vou te contar uma história que aconteceu comigo. Durante toda a minha formação, eu tive 3 professoras assim, regulares de dança do ventre. São as professoras que me deram a maior base que eu tenho hoje como professora, como bailarina. Eu devo muito a essas 3 professoras. E com uma delas em especial, eu passei por uma situação que me ensinou muito. Essa professora fazia shows com muita frequência. Ela fazia vários shows durante o ano inteiro e ela sempre colocava suas alunas participando em grupo, em solos, nos espetáculos. Era realmente apresentações muito dinâmicas. E eu comecei a perceber que em todos esses shows ela nunca me chamava para ser uma das solistas dos espetáculos dela. Eu não percebi exatamente nenhuma preferência específica por uma ou por outra aluna, mas eu percebia que ela acreditava muito no trabalho de algumas alunas da nossa sala, mas não acreditava muito no trabalho de outras alunas. E eu estava nesse grupo que eu sentia que ela não tinha muita confiança no nosso trabalho, na nossa apresentação.
E aí eu pensei em conversar com ela e pedir a ela para que eu fizesse um solo no próximo show. Mas só que antes de eu conversar com a minha professora, eu comecei a fazer uma reflexão das minhas atitudes em sala de aula. Eu já era professora, inclusive. Mas eu comecei a perceber que eu não mostrava para ela todo o meu potencial como bailarina. Enquanto as outras alunas também estavam fazendo os seus shows com as suas alunas, mostravam o seu trabalho para a professora, eu não. De alguma forma eu não me atentava para esse tipo de coisa. Eu fazia os meus trabalhos e pronto, fazia e não divulgava muito. Enfim, eu era uma grande responsável para que a professora não conhecesse o meu trabalho na íntegra e não conhecesse todo o meu potencial como bailarina. E eu faço isso, gente, até hoje. Se você jogar o meu nome na internet, você vai ver que tem pouquíssimas apresentações minhas. Eu não me lembro na hora de pedir alguém para filmar uma apresentação. Até mesmo o meu marido, quando vai me assistir, ele fala: É pra filmar ou é pra assistir? eu falo, é para assistir, porque quando ele filma, ele não presta atenção na minha dança e eu quero o feedback dele. Então eu sempre falo, não precisa filmar, eu quero que você assista para me dar o seu feedback. E com isso eu acabo não tendo muito material da minha dança ser divulgado. Eu acredito que isso até é um erro meu, é um erro de condução do meu trabalho, mas realmente isso acontece. Quando veio, eu já me apresentei e eu nem gravei, eu nem pedi para ser filmado. E foi aí que eu decidi escolher uma música, eu escolhi uma rotina clássica, trabalhei aquela rotina, fiz a coreografia, ensaiei, estudei bastante e pedi à minha professora para avaliar. Ela prontamente avaliou, me deu feedback, me deu alguns toques do que eu podia melhorar, do que estava bom, do que ela tinha gostado mais. E ao final dessa apresentação, ela simplesmente me convidou. Nilza, você quer levar essa coreografia para a próxima apresentação nossa? E aí eu consegui o meu solo. Ou seja, eu percebi que não era um problema de discriminação e que ela tinha toda a razão de não lembrar de mim na hora de fazer uma apresentação solo, porque eu nunca tinha mostrado essa capacidade que eu tinha para ela. Eu nunca tinha mostrado o meu potencial para ela. Então não era um erro dela, era um erro meu. E essa não foi a única vez que eu dancei um solo no espetáculo da minha professora. E eu também levei as minhas alunas, dancei em grupo com as minhas alunas nos espetáculos dela. Enfim, a relação mudou totalmente graças a um posicionamento diferente que eu tive em sala de aula. Então, o convite que eu faço para você, aluna, é que pense também na sua postura em sala de aula. Porque nem sempre a professora, por mais atenta que ela seja, ela não é perfeita e em algum momento ela não vai perceber todo o seu potencial. Isso aconteceu comigo, inclusive, como professora também. O que é importante é que você realmente compreenda por que a professora está aparentemente protegendo ou dando preferência a uma aluna. Então, qual é o recado que eu quero deixar para você, aluna, que está se sentindo preterida em sala de aula? Faça uma análise madura do que está acontecendo. Veja se é alguma coisa que você, mudando de atitude, você pode causar também uma mudança na atitude da sua professora. Ou por outra, vê se você pode conversar com ela. Agora, se você perceber que realmente se trata de uma imaturidade da sua professora, de uma falta de habilidade dela em lidar com as alunas, se você percebe que o fato dela estar dando mais atenção ou dela preferir uma determinada aluna prejudica o seu aprendizado, te coloca num segundo plano, impede o seu crescimento na dança, aí eu acho que muito provavelmente você tem que mudar de professora. Porque como eu falei lá na frente, essas questões elas são inegociáveis. Você tá ali para aprender, você tá ali para se desenvolver e nada pode impedir o seu desenvolvimento e o seu crescimento na dança. É por isso que você está fazendo aula. Então, se ela realmente está tendo uma atitude que não é condizente com uma boa professora de dança do ventre, escolhe outra professora. Não tem o que você mudar ali. Você pode até chamar a atenção da sua professora, conversar com ela. De repente, ela não está percebendo isso e ela vai se reposicionar. Ok, se você sentir que dá para dar essa chance e dialogar isso em sala de aula, eu sou sempre a favor do diálogo. Se dá para você negociar, você negocia. Se não dá,
muda de professora, porque essa aí é tudo, menos uma verdadeira professora de dança do ventre. E você vai estar perdendo seu tempo com ela. Simples assim, sem meias palavras, ok? Então é isso aí. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para você. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrita, curte, dá o seu joinha, compartilha esse vídeo, comenta, faz um combo completo e marca uma amiga. E lembre-se sempre que ninguém, por nenhum motivo, pode ser impedido de dançar. Um beijo muito grande para você e até o nosso próximo vídeo. Tchau!